Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Este vídeo é sobre o período napoleônico, o Congresso de Viena e as revoluções liberais do século XIX na Europa. Muito bem. Período napoleônico, muitos consideram como a quarta fase da Revolução Francesa. A Revolução Francesa termina com o golpe de 18 de maio de 1799, quando a alta burguesia entrega o poder para o general do exército, Napoleão Bonaparte. Ela não consegue mais segurar a pressão popular, sendo que o seu governo é bem antipopular, bastante antipopular. Nesse sentido, só com truculência o governo se mantém. E ninguém melhor do que um militar, um senhor das armas, para colocar a ordem. Sem contar que Napoleão tinha grande popularidade, né? Muito bem. O período napoleônico vai de 1799 até 1815. E a gente o subdivide em consulado, que vai de 1799 até 1804, Império, de 1804 até 1814, e Governo dos 100 Dias, 1815. Napoleão Bonaparte, como a gente já tratou no vídeo sobre a Revolução Francesa, é um militar que galgou os postos da hierarquia militar, chegando ao posto máximo de general, e agora se transforma em cônsul. Ele, durante ainda o consulado, vai fazer uma série de reformas administrativa, educacional, bancária, né? Ele cria o Banco da França, ele cria a moeda francesa que esteve em vigor até a chegada do euro, o franco, né? Ele estabelece uma rede de escolas públicas de ensino básico, com ensino obrigatório e gratuito, né? O governo dele que vai estabelecer isso. Agora, o governo de Napoleão é um governo de repressão, é um governo autoritário, é um governo violento, né? Haverá uma perseguição gigantesca, né? Em relação aos aristocratas, em relação aos líderes populares, não é? Bom, Napoleão vai sistematizar o ordenamento da sociedade civil francesa através do seu Código Civil de 1804. Esse código vai transformar uma série de princípios iluministas em lei, como a garantia da igualdade civil, a igualdade de todos os homens perante a lei. Ele garante a liberdade de empresa, ele garante a livre iniciativa, ele garante a propriedade privada. Tá. O código também proíbe que os trabalhadores se organizem em sindicatos, né? Então ele não é um código para atender as camadas populares. O governo de Napoleão consolida os interesses da burguesia, não das camadas populares, né? Ele é um governo burguês, não popular. Bom, nesse processo, Napoleão vai ganhando cada vez mais poder, né? Ele lança plebiscito para avaliar essa popularidade dele, e ele ganha esses plebiscitos. E ele vai se tornar cônsul vitalício em 1803, e em 1804 ele já vira imperador francês. Na cerimônia de coroação, ele chama o Papa para coroá-lo, mas ele chama o Papa para assistir à sua coroação. No momento, ele toma a coroa das mãos do Papa e ele se autocoroa, né? E vai coroar a imperatriz Josefina. Como que dizendo, eu te chamei aqui para você ser um espectador,
O meu poder não veio de direito divino como os reis. Eu conquistei o meu poder. Mas todo esse processo, essa cerimônia, remontava padrões do antigo regime. E estruturas que Napoleão vai estabelecer, práticas que ele vai estabelecer, vão lembrar as práticas do antigo regime. Muito bem. Napoleão também é marcado pelo seu militarismo e pelo seu expansionismo. No período napoleônico, a França estará em guerra contra várias coligações de países. Principal membro dessas coligações era a Inglaterra. Napoleão vai ter aí um enfrentamento com os ingleses no mar e vai perder feio. Destaque aí para a Batalha de Trafalgar, quando a marinha inglesa acaba com a marinha francesa. Ele era muito forte com seus exércitos no continente, mas por mar a Inglaterra o vencia. Então, em 1806, ele vai decretar o bloqueio da Inglaterra. Ele proíbe que qualquer país do continente europeu comercialize com as Ilhas Britânicas. É o Decreto de Berlim ou bloqueio continental. O país que furasse o bloqueio e comercializasse com a Inglaterra seria invadido pelas tropas francesas. É o que vai ocorrer com a Espanha e com Portugal em 1807 e com a Rússia em 1812. No caso da Espanha, ele tira do trono Carlos IV e coloca o irmão dele no trono. Eu disse que Napoleão vai ter práticas muito similares às do antigo regime que ele combatia, da aristocracia que ele combatia. Napoleão vai colocar seus parentes em tronos de reinos europeus. É o caso de José Bonaparte na Espanha. Quando ele invade Portugal, Dom João vai se transferir com toda a sua corte para o Brasil. Napoleão teria dito: foi o único que conseguiu me enganar. Porque Dom João entendeu que não tinha condições de fazer frente ao exército francês. Então se transfere para o Brasil. Outro ponto aí dessas guerras napoleônicas é que elas são de uma violência absurda. A visão que se tinha de Napoleão nos meios burgueses é de que ele era um grande defensor da liberdade. Quando seus países são ocupados, eles veem que a situação não é bem assim. Aquela repressão, todo aquele terrorismo, da época do antigo regime era replicado pelos governos napoleônicos. Outra questão aí que a gente tem que ressaltar é que quando ele invade a Rússia, ele sai da França com mais de 600 mil homens para invadir a Rússia. Ele tem uma derrota tão grande que voltam menos de 100 mil para a França. Quando da retirada, o que vai acontecer na Rússia? Os russos vão adotar a política da terra arrasada, uma política duríssima, que é, na prática, colocar fogo na sua própria casa. Os russos incendiaram e inutilizaram grande parte do seu território e se retraíram para a parte asiática do seu território.
Quando os franceses chegaram em Moscou, estavam cansados, estavam famintos, estavam acometidos de doenças. E aí o exército russo começou as suas sabotagens na ocupação de Moscou. O inverno russo, extremamente rigoroso, caiu sobre Napoleão e seu exército. As mortes foram absurdas. O tifo dizimou uma quantidade imensa de seus soldados. E aí o exército russo caiu em cima do exército francês, que foi obrigado a bater em retirada. Ele matou em torno de 500 mil de homens. Sem empatia, diz que bastava algumas festas, alguns jantares em Paris, que seu exército de novo estaria ali. Bom, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter Napoleão sofrendo uma pesada derrota, se enfraquecendo, e em 1814 a Sexta Coligação o derrota, e ele é banido, ele é isolado na ilha de Elba, como se fosse uma prisão domiciliar. Ele era o senhor da ilha, mas estava proibido de sair da ilha. A monarquia francesa foi restaurada. Luís XVIII, o herdeiro de Luís XVI, é coroado como rei francês. De Elba, Napoleão trama a sua volta. E em 1815 ele consegue retornar ao continente e de novo retornar ao poder, ficando no poder por 100 dias, o governo dos 100 dias. Quando aí sim ele é derrotado pela Sétima Coligação, num campo de batalha na Bélgica chamado Waterloo. 1815 é a derrota final de Napoleão. Ele é banido para a ilha de Santa Helena, onde vai morrer, né? Nós vamos ter então aí a tentativa de reação da aristocracia. A aristocracia pretende retomar o antigo regime. A aristocracia pretende, na Europa, restabelecer a ordem que a Revolução Francesa e o período napoleônico tinham destruído. A volta do absolutismo monárquico, de direito divino, da sociedade estamental, da igreja ligada ao Estado, do mercantilismo. Toda essa ordem pretende voltar. Nesse sentido, nós temos um congresso conservador na cidade de Viena, na Áustria, né? Em 1815. Esse congresso, que reunia os líderes das principais nações europeias, ele é um congresso conservador, ele é um congresso reacionário, ele é um congresso aristocrático. Ele quer a volta do antigo regime. Nesse sentido, ele se guia por 3 princípios básicos. O princípio da legitimidade. Então, são legítimos as casas reais que governavam antes da Revolução Francesa, antes de 1789. O princípio da restauração do antigo regime, da antiga estrutura, e o princípio do equilíbrio de poder entre as nações europeias. E aí a França foi obrigada a devolver todos os territórios que ela tinha conquistado desde 1789, para restabelecer aquele equilíbrio. O Congresso pretendia voltar ao mundo antes de 1789. É por conta desse Congresso que Dom João eleva o Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarve, né? Em 1815.
porque pelo princípio da legitimidade, Dom João teria que estar em Lisboa para ser reconhecido como governante. Então ele eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve, para garantir a sua legitimidade perante o Congresso de Viena. Para a burguesia, o Congresso de Viena é bom? Claro que não. Pretende a destruição do seu mundo, do mundo burguês que ela havia criado. E aí a gente vai pensar o seguinte: a burguesia europeia vai ficar de braços cruzados? Não. Ela vai se revoltar novamente. Ela vai continuar com aqueles princípios liberais. Então você tem o conservadorismo ou realismo, que defende o antigo regime, e você tem o liberalismo, que defende o mundo burguês, com liberdades individuais, com governos constitucionais, com tripartição de poderes, né? Com defesa da propriedade privada e assim por diante. Esse liberalismo continua. A gente não pode pensar que da mesma forma que a aristocracia europeia não ficou de braços cruzados, né? Vendo o seu poder sendo solapado pela burguesia europeia. Ela reagiu através do Congresso de Viena. Ela derrotou Napoleão. A burguesia também vai se revoltar em 3 ondas revolucionárias. 1820, na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal, onde o absolutismo espanhol e o absolutismo português são destruídos e viram governos constitucionais. No caso de Portugal, é a Revolução do Porto, Revolução Constitucionalista do Porto, não é? Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal e ele passa a ser um rei constitucional, né? Essa Revolução do Porto vai ser uma das causas da independência do Brasil. Em 1830, quando na França, o governo reacionário, o governo ultra-realista de Carlos X, extremamente impopular, tanto entre a alta burguesia, como entre a pequena burguesia, como entre o povo, será derrubado por uma revolução comandada pela alta burguesia, que vai tirar Carlos X, um Bourbon, do poder e colocar um nobre, Luís Filipe de Orleans, no trono. Luís Filipe de Orleans entrou para a história com o nome de rei burguês. Por quê? Porque ele chegou ao poder pelas mãos da burguesia. Chegou ao poder por uma revolução burguesa. O famoso quadro de Delacroix, A Liberdade Ganhando o Povo, é dessa revolução, é da Revolução de 1830, não é? Só que o povo participa do processo revolucionário, a burguesia sempre usa o povo para tomar o poder, só que o povo não acaba oferindo os benefícios. Então, que a pequena burguesia vai movimentar o povo novamente, né? A pequena burguesia, a classe média, vai movimentar o povo em 1848, querendo governos que fossem democráticos. Começa de novo na França e se espalha pela Europa. Ficou conhecido como Primavera dos Povos. Pretendia-se a proclamação da República, o que realmente ocorreu na França. Pretendia-se melhores condições para os trabalhadores, o direito a voto para todos, independente de propriedade, então pretendia o sufrágio universal. Foi o primeiro movimento em que a classe trabalhadora urbana, o proletariado, agiu como ator político. É de 1848 o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, por conta dessa revolução que se espalhou pela Europa. Mas a burguesia pretende garantir essa expansão
das camadas populares, essa organização das camadas populares? É claro que não. Rapidamente ela busca um novo Napoleão. No caso da França, ela vai buscar o sobrinho de Napoleão, né? Luís Bonaparte, que vai ser colocado como imperador Napoleão III, tá? Subvertendo aqueles valores da primavera dos povos. Então, o que a gente observa no século XIX? Uma disputa entre o conservadorismo, o realismo da aristocracia e o liberalismo da burguesia, não é? Nenhum dos dois satisfaz as camadas populares, né? Então, as camadas populares vão ter que pensar outras ideologias que não o conservadorismo e o liberalismo. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Boa sorte para vocês e até a próxima.